Olá, sejam muito bem-vindos a mais um MXEcast, Papo de Liderança, onde nós falamos aqui sobre dilemas da liderança e dicas, insights de como você se manter um líder relevante em meio a tantas mudanças no dia de hoje. Eu, Michael Manfio aqui. Fala, comandantes. Prazer, Michael Manfio, CEO do Grupo MXE e host aqui do nosso Papo de Liderança. É isso, Jéssica Del Bianco, head de aprendizagem e comunicação aqui do grupo, e hoje nós temos um convidado muito especial, principalmente quando nós falamos de liderança, porque nós estamos aqui hoje recebendo Luiz Tomé, executivo sênior em recursos humanos, mais de 30 anos de carreira e trajetória, especialmente em gente e gestão, já tendo passado por grandes empresas de diferentes segmentos, como energia, aviação, consumo, finanças, incluindo CCR, CPFL, Gol, Ambev e Itaú Unibanco, hoje atuando como consultor sênior em reestruturação de recursos humanos, benefícios, avaliação de desempenho e remuneração nas empresas e também com atuação em comitês executivos de gente de ação, certo? Obrigado, Maicon. Obrigado pelo convite. Prazer aqui estar com vocês, conversando um pouquinho sobre um tema tão atrativo, né? Tão interessante que é a liderança. Bora compartilhar, e para você que está aí, pegue caneta, papel, que o Tomé vai compartilhar aqui o segredo dessa jornada aí de mais de 30 anos. Tomé, a agência comentou aqui, né, uma jornada por várias empresas, vários setores, e aí eu já quero lançar a pergunta aqui, né, para você falar um pouco sobre, no decorrer dessas empresas e toda essa jornada, o que se mantém válido ainda hoje, né, para estar assumindo uma cadeira de executiva, né, de alta liderança nessas empresas? Na jornada, o que se mantém válido até hoje, na sua opinião? Legal. Não, um bom ponto, Maicon. Cara, assim, contar uma historinha primeiro, tá? Rápida. A gente tá aqui pra... Rápida, né? Assim que eu me formei em engenharia, né? Primeiro emprego que eu tive, né, foi como supervisor de produção. Né? Eu saí da faculdade cheio de teorias, né, cheio de conhecimento, mas com pouca prática, né? E meu primeiro emprego, né, eu entrei como supervisor de produção de uma empresa em Jundiaí, onde você morava, que é a Duratex. Tá de boa, hein? Tá de boa, né, cara? Boa. Tá de boa também, adorava lá. E eu era supervisor de turno, né? Eu rodava turno lá, trabalhava uns 3 turnos, manhã, tarde, noite. E eu tinha um time de mais ou menos 90 pessoas, né? E tinha turno que eu tava sozinho na fábrica, turno da noite, por exemplo, né? Não tinha administrativo, não tinha meu chefe e tal. E eu, um moleque de 23 anos, liderando, né, pessoas que podiam ser meu pai, meu avô e mais de 30 pessoas, né? Então, para mim, foi minha primeira lição de liderança foi ali, meu primeiro aprendizado na prática mesmo, né? E lidar com pessoas, né? Muitas vezes você sai da faculdade e você entra em cargos mais administrativos e vai pegar uma função de liderança mais tarde, né? Eu tive a sorte, né, de poder, com 23 anos, estar exercendo, né, na prática, né, o papel de líder, né? E para mim, assim, acho que foi a maior experiência que eu tive como liderança foi essa, né? Acho que o meu maior aprendizado que eu tive como liderança foi esse, né? E liderar, para mim, é você se conectar com as pessoas, sabe? De forma genuína, sabe? É você criar ali, de fato, uma relação de respeito, uma relação de confiança, se conectar, entender as pessoas, entender as diferenças. Essa, para mim, é a base de uma boa liderança, né? Você se conectar com as pessoas de forma genuína, hein? Sabe? Saber escutá-las, saber ouvi-las, saber entender as necessidades, né? E, logicamente, alinhando isso aos interesses do negócio. Mas essa foi meu grande aprendizado que eu tive lá atrás, na raça, aprendendo, né? E que eu venho trazendo para as posições que eu tive posteriormente. Tomé, você falou uma coisa que é super importante, né? Você falou se conectar com as pessoas e escutar. E um dos desafios que eu mais percebo já nessa trajetória também de liderança é que muitos líderes têm dificuldade em escutar e as pessoas confundem muito ouvir com escutar, né? Então a pessoa acha que está escutando o time
porque tá ali conversando, mas nem sempre ela tá atenta, ela tá de fato presente. E eu aprendi com um líder que eu tive, inclusive, sobre isso, a importância de ter momentos individuais, porque hoje em dia a gente vê a prática do famoso one-on-one muito mais para constar na avaliação de desempenho, né? Para constar ali nos feedbacks, Check. dar o check Dá o ali na check. tarefa. Mas esse líder, nos momentos de one-on-one, ele de fato fazia questão de se conectar. Porque ele sabia que não tinha essa questão de separar a vida profissional da pessoal. Ele sabia que muitas vezes o meu desempenho ia estar atrelado a um desafio fora dali da empresa. E eu trago isso comigo. Então, queria escutar um pouco de você, que dica que você pode trazer nesse aspecto, de como, na prática, o líder faz para se conectar com o time. Quais podem ser rituais mesmo que ele pode adotar para isso? Legal, gente. Eu acho que tem uma questão, sim, de ritual que é importante, né? Você ter isso organizado na tua agenda, né? Fazer os bate-papos one-on-one, né? Você ter momentos que você senta com todo o time, ter momentos que você senta com teus diretos. Eu sempre organizei a minha agenda dessa forma, né? Eu sempre tinha semanalmente um one-on-one com meus diretos, né? O Michael, a gente Sim. trabalhou na mesma empresa, ele... Isso, tô aqui para confirmar. Se eu tiver mentindo, você pode falar. Eu tinha uma reunião semanal com todos os meus diretos juntos, né? Que era um desdobramento da reunião que eu tinha com o comitê executivo. Então, a primeira coisa que eu fazia no dia seguinte da reunião com o comitê executivo era sentar com o meu time e alinhar tudo que foi discutido, quais são as prioridades, as diretrizes, a estratégia da organização, o momento da organização, principais projetos da organização. Então, semanalmente, toda terça-feira de manhã, eu sentava com o meu time e a gente fazia esse alinhamento, para todo mundo saber o que está acontecendo na organização, né? Não saber das notícias, das informações pelos corredores. É muito importante que o líder... Campeão, né? E aí a informação chega distorcida, chega com a leitura de cada um. Então, ter certeza que o meu time está realmente sabendo o que está acontecendo na organização, está sabendo das prioridades, está sabendo as notícias boas e as ruins, os desafios. Então, essa transparência é muito importante, né? Você falou de criar conexão, a transparência é muito importante, né? O teu time tem que saber que aquilo que você está falando é de fato o que está acontecendo, lógico. Tem informações que são mais confidenciais que você, logicamente, não pode estar compartilhando. Mas ter esses momentos de garantir que teu time está informado, está sabendo o que está acontecendo, é importante, porque depois também eles vão desdobrar isso para os times deles. E eu tinha um outro ritual, que é aí sim, mensal, o Michael participava desse também, que era a reunião com toda a minha diretoria, onde a gente também passa os principais assuntos, os principais projetos em andamento. Então, acho que esses rituais realmente são importantes, te ajudam a criar essa conexão, né, com o teu time sabe que você está ali trazendo a verdade, trazendo as informações, tendo transparência e criando essa relação de confiança. Perfeito. Né? Eu gosto muito disso que você trouxe. Então, você, líder, está nos assistindo aí, anota, né? Muitas vezes eu vejo líderes falarem: eu não tenho tempo, eu não consigo parar minha agenda para isso. Mas ser líder, você tem que entender como uma obrigatoriedade, né? Ter tempo para as pessoas que você lidera. Exato. Bom, Tomé passou por uma jornada principalmente em recursos humanos, né? Departamento pessoal, né? Gerando essa parte. E aí a gente tem uma parte de contratação, que é um setor importante das empresas. E hoje se fala muito em soft skills, contratar por cultura. Mas como, Tomé, na prática, um líder pode identificar nos colaboradores essa parte mais de soft skill, de comportamento e não só técnico? Porque hoje o RH, ele lê o currículo e é muito ainda assim, né? Contrata tecnicamente. Mas como que hoje um RH consegue pegar essa parte mais comportamental do colaborador na hora de contratar? E não só RH, né, Mike? Eu acho que todo líder, né, tem que ter esse conhecimento, né? Porque muitas vezes as empresas delegam para o RH, né, alguns papéis que são dos líderes, né? Os líderes têm que assumir a responsabilidade pela formação do time dele, pela capacitação, pela contratação, né? Ele tem que assumir esse papel, né? Eu acho que o RH, sim, tem uma área de apoio fundamental, ajudar, capacitar também, treinar o líder, né? Mas o líder ele tem que assumir esse papel. E é muito mais fácil contratar pelas habilidades técnicas, né? E muitas vezes o líder veio daquela área, ele tem um conhecimento, então a conversa flui até mais fácil, é muito mais fácil ele fazer essa verificação, né?
Mas isso é uma parte, né? A outra parte que você trouxe, né? As soft skills, o entendimento da cultura da organização são fundamentais. Porque você corre o risco de trazer uma pessoa tecnicamente muito boa que não se encaixa, por exemplo, na cultura da empresa, né? E aí eu acho que a área de treinamento tem um papel importante, né? Ajudar nesse entendimento do papel dele como líder, né? Ele tem que entender que o papel dele como líder é ter as pessoas, ele tem que ter as melhores pessoas, lógico, né? Isso todo mundo sabe, né? Tem que ter o melhor time, né? Mas que esse time seja um time diverso, né? Não só de diversidade, como a gente tanto fala hoje, de gênero, etnia, sexo, mas também uma diversidade de competências que agreguem e complementem o time dele, né? Então, o líder tem que ter né, aprender, ninguém é obrigado a ter, mas tentar buscar esse conhecimento que ajude ele a identificar, né, comportamentos que são necessários para o time dele. Existem ferramentas hoje, né, geralmente os RHs têm essas ferramentas de assessment que ajudam, né, nesse mapeamento de competências, mas é importante também que o líder se desenvolva nesse sentido de poder tentar identificar, né, quais são as competências, né, e principalmente, né, a questão também que se fala muito, né, do fit cultural, né, como né, ter certeza que aquela pessoa realmente está alinhada com a cultura da organização, né, na forma de pensar, de alinhamento, de comportamento, de valores, né, são duas questões chaves no processo de recrutamento. O RH pode sim ajudar muito, né, a liderança nesse processo, mas o líder também tem que buscar se desenvolver também para entender, né, como fazer esse processo, numa conversa de entrevista, como ele consegue capturar essas informações, né? Isso que você falou, eu acho muito interessante. Inclusive, uma das ferramentas que eu gosto até de usar de comportamento é o MBTI, né? O MBTI é uma ferramenta de traços de personalidade, né? E ele é uma ferramenta gratuita que líderes podem utilizar também para conhecer melhor os seus times. Fica aqui a dica. Mas eu acho que um ponto que você trouxe da diversidade, ele é muito bacana, porque às vezes o líder, ele acha que o time vai ser bom se for totalmente igual a ele. E ao contrário. A gente, como líder, a gente precisa ter pessoas diferentes e que nos complementem. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa boa em Excel, eu não sou uma pessoa de exatas, e toda vez que eu monto um time, eu preciso ter alguém que saiba mais fazer aquilo do que eu, sabe? Manja de fórmula, faz uma boa planilha, dados. Então, é você ter pessoas complementares a você, entendendo que é isso que faz o time, de fato, ter resultado, né? Exato. Não ficar só com aquele mindset, tem que pensar igual a mim, tem que ter, né, mesmo comportamento, porque aí você vai ter um time que vai faltar em alguma coisa. Eu acho que esse é o grande desafio da liderança, né? Porque o mais fácil é você trazer pessoas parecidas com você. Exato. É muito mais fácil você liderar uma pessoa dessa, né? Que pensa igual a você, age igual a você, né? Que você olha pro cara, o cara já te entende, sai fazendo, né? Você ter pessoas diferentes exige de você uma postura diferente, exige uma dedicação de tempo maior, né? Então, para o líder é um exercício, realmente, né? Acho que ter pessoas diferentes agrega para o time e agrega para a liderança dele também, né? Saber liderar pessoas diferentes, né? Aí, Ótimo. trazendo essa parte de liderança, Tomé, dentro da sua experiência, né? Quando a gente tem um programa de formação de líderes, ou então a gente vai promover um líder, né, do time mais operacional para liderança, o que é inegociável nesse programa de formação, ou que habilidade eu tenho que lapidar esse colaborador que está começando ali a primeira liderança? O que é negociável nesse processo para você? Olha, Mike, eu acho que a primeira coisa, cara, ele tem que entender, né, o papel dele, né? Ele tem que entender qual que é o papel da liderança, o papel do líder, né? Não só nas questões mais hards, né, entrando na parte ali de job description, de responsabilidades e tal, mas também da questão do papel dele como formador de pessoas, né? Então, a primeira coisa, ele precisa entender disso e entender o impacto disso no resultado que ele vai ser cobrado, que ele vai ter que dar para a organização. Então, ele tem que entender que esse resultado só vai vir se ele tiver um time preparado, capacitado, estruturado, alinhado, e quem faz isso é ele.
né? Então, entendimento do papel dele de liderança, né? Do impacto que tem isso, né? E agora, resumindo, né? Eu acho que tem duas coisas assim, super importantes nessa, vamos dizer assim, primeira formação, né? De um novo líder, né? É a questão do papel dele, que é o papel de dono, Uhum. né? E o ponto seguinte seria a questão de colaboração, que eu acho que é outra coisa que o líder precisa entender, né, da força da colaboração, da força do time, e que ele só vai conseguir chegar no resultado se ele tiver isso funcionando no time dele. Tá? Então ownership e colaboração, para mim, são duas coisas fundamentais para qualquer liderança. E colaboração é uma habilidade que a gente vem desconstruindo o papel dela. Eu falo, porque assim, a nossa geração, ela foi para o mercado de trabalho muito escutando, cuidado, não confie em todo mundo, talvez queiram puxar seu tapete. E agora a gente vê que o quanto isso fez mal no corporativo, porque as áreas elas formaram silos, né? E aí a gente começou a perceber a falta de visão sistêmica, de áreas integradas, colaborando em prol de um resultado comum. E hoje eu vejo muito empresas e líderes buscando, inclusive, treinamentos e formações para desenvolver colaboração entre áreas. Né? A gente fala até da metodologia de projetos, né? As squads entre áreas. Não, você quer era algo físico, né? Se você pegasse um departamento corporativo há 10, 20 anos atrás, era escritórios fechados, Cada um no seu quadrado. cada um no seu quadrado, e tinha que bater na porta. Hoje em dia a gente vê muito mais colaborativo. Sim. É um salão único, né? Se tiver, vai ser vidros separando áreas. Então, assim, o sentimento era até físico, essa separação era física, era para não ter mesma interação. E eu acho legal, né, o líder, ele assumir esse papel de fortalecer a colaboração. Né? Ele entender que não adianta nada a área dele tá boa e não colaborar com a área do colega ali. Eu vejo muito isso quando a gente atua nos team buildings nas empresas, né? Um dos maiores motivos que o conselho, a diretoria vem procurando eu preciso que eles trabalhem juntos, eu preciso que eles se resolvam, porque senão você escala, a decisão demora, né? Você acaba burocratizando ali os resultados. Falando em team build, Jéssica, aproveitando, você empresário que tem uma empresa aí que está buscando capacitação de liderança, fazer uma trilha de conhecimento, precisa formar esse líder. Nós temos a nossa trilha aqui, Multiplicador Empresarial, né? Vai ter aqui no nosso episódio um link abaixo, e a gente entra em contato, né? Nosso time vai estar pronto para te atender, para fazer essa trilha de capacitação, tanto de liderança, quanto de projetos e processos também, tá? Então entre em contato com o nosso time comercial, coloque, né, o que você precisa para essa formação, que a gente vai estar aí disposto para atender vocês. E só aproveitando o tema, né, assim, que você falou, né? E o líder, ele tem que ser essa pessoa que facilita isso, né? Porque se ele não facilitar isso para o time dele, e muitas vezes fomentar o contrário, que acontece, né? Não vai acontecer, né? E aí você vai ter os silos, vai ter aqueles timinhos fechados, né? Trabalhando, olhando só para dentro, só o seu objetivo, não tendo um olhar mais sistêmico, não tendo um olhar da organização, do seu impacto na organização. E com certeza o desempenho final vai ser mais baixo, não tenha dúvida disso, né? Perfeito. Eu vou aproveitar o gancho aqui, tá, Marco? Manda aí. Vou pular a vez aqui. Mas, falando de colaboração, eu penso muito nesse momento onde nós temos a necessidade de liderar gerações diferentes, né? Essa liderança multigeracional. E aí eu queria saber de você, pensando em líderes em diferentes gerações, atuando em uma mesma empresa, o que você acha que é fundamental para que essas lideranças, mesmo de gerações diferentes, possam estar integradas, né? O que é preciso que a empresa, não só a RH, mas a empresa tenha, ou de ritual, né, ou de valor, para que esses líderes tenham maior integração entre eles, para que o resultado aconteça? Acho que tem um ponto básico aí, né, para você garantir o alinhamento, é você ter um bom sistema de desdobramento de objetivos, né? Você ter logicamente, um plano estratégico, uma estratégia da organização, desdobrado isso em indicadores, e você desdobrando isso para toda a organização, né? Isso para mim é o passo inicial para você ter um alinhamento, as pessoas estarem remando todo mundo pro mesmo lado. Então, acho que o processo começa por aí, né? Você ter esse objetivo comum de toda a organização.
Agora, feito isso, você tem um processo seguinte, que é o processo de comunicação, né? Não adianta nada você ter todo um processo bem desdobrado e se isso não for comunicado da forma correta, né? Das pessoas saberem quais são os desafios, elas terem uma visão de como elas podem impactar nesse resultado maior da organização, qual que é o papel dela no todo, né? Garantir que todo mundo entenda realmente para onde a organização está indo, né? Quais são os principais indicadores, né? Por que que a gente vai ser avaliado. Então, garantir esse alinhamento e garantir a comunicação é fundamental. Agora, a comunicação, ela também tem que ser de uma forma que ela consiga atender os vários públicos que você comentou, Excelente. né? Níveis, né? Os vários níveis, os vários públicos. A forma de comunicar também tem que ser avaliada. De repente não é só um e-mail por organização que vai garantir um alinhamento e a comunicação, né? E aí, de novo, né, vai no papel do líder, cara. Para mim, né, o elo mais forte do processo de comunicação é a liderança. E é assim, se você me perguntar assim, né, que habilidade, que competência principal do líder, para mim é comunicação, é as principais. Perfeito. Porque ele Anota isso. é fundamental, ele tem que entender, né, o papel dele nesse processo. Ele tem que entender a importância dele, né, com esse papel de comunicação. Não achar que a comunicação é um problema do departamento de comunicação interna. De E marketing. que é papel deles, coloquem banners, Sim. mandem mensagens. Você trouxe um ponto, Cara. e eu acho que aqui é o ambiente da gente assumir as vulnerabilidades também, né? E foi uma coisa que eu precisei desenvolver muito assim, ao longo da minha carreira e em posições de liderança. Eu sou uma pessoa naturalmente hiperativa, né? Cérebro acelerado. E aí eu partia do pressuposto que se estava claro para mim, como que não estaria claro para o outro, né? E aí eu escutei muito em das formações que eu fiz de comunicação que o óbvio sempre precisa ser dito. Então, às vezes, como líder, você entende ou tem uma percepção ali diferente daquilo e você vai muitas vezes esperar que o time tenha essa mesma percepção. Não espere isso, né? Parta do pressuposto que você vai precisar dizer o óbvio, que você vai precisar dizer de forma diferente e que você vai precisar se certificar que o outro entendeu. Exato. Porque essa certificação eu acho que é importante. Você entendeu? Ficou claro, né? Te apoio de alguma forma. Porque senão você sai e a pessoa continua com um ponto ali em cima da cabeça dela, não sabe o que precisa ser feito, por que precisa ser feito. Então, isso que você trouxe eu acho importante. Todo líder, ele deveria passar por uma formação de comunicação. Fundamental. Acho que é Fundamental. imprescindível. Ele tem que entender a importância que ele tem nesse processo. Perfeito. Né? Que ele é o principal responsável de garantir que o time dele tem as informações necessárias. Ele é o responsável por isso. Não é ninguém em nenhuma outra área. Não dá para terceirizar tudo pro RH, né, gente? Isso aí. RH forma o time, RH faz isso aqui. Não é tudo RH. O líder tá ali exatamente para apoiar nisso. Ponto, né, que o líder tem que ter essa percepção que o time dele é multicultural também, né? Ele vai ter mais uma geração mais nova, vai ter alguém talvez do sul, alguém do norte, que vai ter que ter. Então o líder tem que ter até, né, a comunicação forte com a sua equipe. Dentro da sua equipe, talvez tá metida também. A gente atuou em empresa, né, que estava em vários estados diferentes e uma comunicação que a gente fazia lá com o pessoal do sul é diferente. Para pegar mesmo, né, a gente fazia um comunicado com o pessoal, por exemplo, da Bahia, né, a gente terminava com a reunião, tinha que terminar de uma forma mais engraçada, dinâmica. O pessoal do sul era mais sério, entendeu? Que são todas as questões, como você falou, das regionalidades. Existem muitos Brasis dentro do Brasil. Então, o líder também tem esse papel, né? De adaptação. Multiculturalidade. É O cara na Coca falou, não, Coca daqui de cima não é igual. É multiculturalidade. A nossa cultura é ser multicultural. Quando você tem Gostei uma dessa operação... frase, hein? Ela já existe? Será que é um slogan? Eu ouvi. Vou procurar. A nossa cultura é multicultural. Multicultural. Boa. Mas para entender, porque não adianta, né? Porque normalmente o corporativo fica em São Paulo, fica, né, numa capital, dispara aquele comunicado, o líder recebe, só que ele tem que entender, pô, eu estou em Salvador, não estou em São Paulo, então como que eu consigo
descer essa comunicação. Então, isso vai estar no líder mesmo. No líder olhando, ó, pro meu time, ou então para essa pessoa específica, eu vou ter que falar de uma forma. É, Aqui vai ser uma conversa mais extensa. Aqui vai ser um e-mail mesmo. É um papel formador mesmo, como você comentou, acho que uma das primeiras falas sua, né? O líder tem esse papel formador. Acho que isso é, inclusive, para mim, uma das coisas mais legais, inclusive, desse papel. Você participar ativamente na formação é isso de aí. carreira da outra pessoa, e não só de carreira também, né? Porque muito do que você faz como líder impacta a vida, positivamente ou Ou negativamente. Isso é negativamente. importante a gente saber. Exato, exato, cara. Eu quero continuar, que você falou de comunicação, então eu quero que você me ajude, se a gente precisasse fazer uma lista aqui de top 3 habilidades que todo líder inegociavelmente ele precisa ter. Quais você acredita que deveriam ser essas 3 habilidades? Eu já entendi que uma é comunicação, que Com a gente já certeza. trouxe ela. E além das 3 que inegociavelmente o líder precisa ter, eu quero que você também pense aí em um comportamento que é assim abominável, que nenhuma empresa deveria aceitar. Isso é fácil. Então, bora. Bom, iniciando com os três comportamentos, com as 3 habilidades, né? Comunicação, né? Eu comentei, o líder tem que entender, né, esse papel dele nesse processo, que é muito relevante. Tem outra característica, entre como habilidade, aí um pouco mais hard skill, mas é a questão de gestão de mudança, né? Excelente. Esse é um ponto que eu já venho falando também há um bom tempo, né? O líder tem que ser um gestor de mudança. Porque hoje em dia, as coisas estão mudando uma velocidade tão rápido, né? A E às única vezes... certeza é que tudo pode mudar, né? Exato, e às vezes as estratégias mudam, as diretrizes mudam, projetos... Às vezes, acorda de manhã e o Trump taxa 50%. 50%, Brasil, cara, muda exatamente. tudo. Exatamente. Às vezes a tua empresa é comprada, ou ela é vendida. Assim, esse cenário é um cenário totalmente instável, né, cara? Então o líder tem que ter essa habilidade de gestão de mudança. Perfeito. Que envolve comunicação, sim, né? Isso tá dentro do pacote, mas é muito mais, né? E ele tem que ter essa habilidade de saber gerir isso com o time dele, gerir esse processo de mudança, para que isso não vire uma crise, vire um Perfeito. desespero. Nossa, minha empresa foi comprada, o que vai acontecer? Tá, entrou um projeto novo, o meu projeto que era importante agora não é mais, né? Então, como que você alinha isso com o teu time, discute isso com o teu time? Existe ferramentas, existe processo. Então, é fundamental. Acho que hoje um líder, né, qualquer líder de qualquer nível, ele tem que ter conhecimentos de gestão de mudança, né? Perfeito. Fundamental. E o terceiro, que tem a ver também com o segundo, é essa mistura ali de adaptabilidade com resiliência, né? Ele saber se adaptar a todas essas mudanças que estão ocorrendo e ser resiliente também, né? Que nem sempre as coisas vão vir daquela forma que ele gostaria ou ser da forma como ele gostaria. Então ele saber navegar, né? Nesse ambiente corporativo complexo, né? Sabendo lidar com todos esses processos, se adaptando às mudanças, né? Sendo resiliente às mudanças de rumo, né? Aos problemas, aos desafios que tem no caminho, né? Então, não é simples, logicamente, né? Mas é necessário. Acho que hoje o líder, se ele conseguir se desenvolver nessas habilidades, eu acho que vai ajudá-lo muito a ser um líder melhor e saber administrar melhor com o time dele todos esses processos que estão ocorrendo, as velocidades, né? Todas as mudanças, Sim. né? Tecnológicas, geopolíticas e outras, né? E, Tomé, Faltou o que abomina, hein? faltou acabou. Eu Não vou livrar dessa, não vou livrar dessa, não. Mas você falou de adaptabilidade, inclusive um estudo recente do Arizona fala, né, que uma das principais habilidades requeridas para a liderança, com tudo que a gente vem passando, já ali nas top 5 é a adaptabilidade. Então, se você for uma pessoa totalmente rígida, difícil de flexibilizar, que não consegue lidar com o novo, nossa, não é que tá tudo acabado para você, mas você vai ter muito mais dificuldade, quem sabe sofrer questões até
físicas, porque as coisas estão mudando, né? Todo tempo, assim. Então, ninguém nasce sabendo tudo isso que você comentou, né? Comunicação, fazer gestão da mudança, ser adaptável e resiliente, mas a gente precisa desenvolver isso. Acho que um dos pontos para o líder desenvolver essas habilidades é autoconhecimento também, É, né? Ele conhecer ali quais são os seus pontos altos, os seus desafios, conhecer os seus limites, aí ele consegue. Porque ser líder não adianta só desenvolver o outro, você precisa também se autoconhecer para se desenvolver. exato. E Excelente. nessa linha de pesquisa, eu também vi uma pesquisa semana passada, eu não lembro também exatamente qual que foi a instituição, mas ele comparava, né, isso olhando o ambiente corporativo, né, comparava os principais valores, né, uma lista ali de 10 principais valores, né, de profissionais antes da pandemia e depois da pandemia, né. Antes da pandemia, né, eu lembro do primeiro ali, era foco em resultado, atingir resultado, alguma coisa assim, era o primeiro valor mais importante que o profissional enxergava antes da pandemia. E agora, fizeram a pesquisa, acho que foi em 23, 24, e deu como primeiro a adaptabilidade. É isso. Então você vê como as pessoas realmente estão entendendo da importância, né, dessas mudanças que estão ocorrendo, né? E como esse fato da Covid também acabou influenciando um pouco Muito. As nessa empresas avaliação. tiveram que mudar, assim, antigamente existia uma curva de mudança. Na pandemia foi da noite por dia. Fechou Foi tudo, uma curva acelerada, foi né? uma curva assim, fechou tudo, a gente vai ter que pivotar toda uma estrutura que talvez estava há décadas, há anos, do dia para noite. E essa parte da liderança, concordo com o Tomé, né, da adaptabilidade, só que a nova liderança, para resiliência, eu vejo esse um desafio gigantesco. Porque Tomé ficou uma década em empresas, né? Eu fiquei uma década. Hoje é cada vez mais difícil alguém se ver uma década em uma empresa. O cara, no primeiro desafio, ele fala, cara, tchau. Ele não tem aquela assim, não, beleza. Eu vou me adaptar, eu vou buscar melhorar o meu conhecimento, a minha habilidade, vou permanecer nesse desafio. Hoje, né, nessa nova liderança, a resiliência é baixíssima. Assim, porque ele não se vê. Ele não se vê e não é um. Acho que é a cultura de ser tanta mudança que acho que entrou nesse negócio da mudança até a profissão dele, o que ele faz, que ele pode mudar. Não, se hoje eu tô nesse ramo aqui, eu troco para financeiro, tô no legal, troco. É um dos facilitadores também que essas mudanças tecnológicas e você não precisar mais, daria até uma pauta para outro episódio, mas você não precisar mais, igual na nossa geração, que a gente tinha que estudar 5 anos ou mais para ser especialista em algo, essa geração, ela vê isso de uma forma muito mais rápida, né? O aprendizado hoje a gente fala que é um aprendizado muito mais utilitarista. A pessoa vai ali, faz um curso e ela ela já se autodenomina especialista também. Isso facilita as pessoas quererem e poderem transitar nas profissões. Então, eu concordo que resiliência é um ponto também alto, assim. Precisa ser resiliente. Para liderar, você precisa ser resiliente. Não dá tempo para jogar tudo pro alto, né, gente? Toda hora. Pelo amor de Deus, tem boleto para pagar, tem que ficar criado. Ó, tem ainda, e eu tô esperando aqui. É verdade. Eu também estou esperando também vocês perguntarem. Que se não dá para aceitar em liderança. Olha, isso é mais fácil, hein? Agora, pra mim, acho que do topo da lista aí é respeito. Perfeito. Cara, não dá pra aceitar um líder que não respeita as pessoas, né, cara? Perfeito. Como é que você vai criar conexão com o teu time se você não respeita? Criar uma relação de confiança? Cara, respeito pra mim é fundamental, né? O líder tem que respeitar o time dele, respeitar as diversidades e respeitar também, vamos lá, né? Não quer dizer que ele precisa ser o chefe bonzinho, o líder bonzinho. Também tem um cuidado que também de não ir para um outro extremo, que a gente vê também um movimento muito forte nessa linha, né? De ser o líder mais amiguinho, bonzinho, permissivo, que também não é um caminho certo, é o caminho do meio ali, mas sempre com respeito, né? Sempre com respeito, na forma de você falar, na forma de você tratar, né? Não dá para uns dias de hoje de aceitar um líder que grita com você, que te aperta, te exige, Te ofende. Pra mim isso
condição básica, inicial, né? Nenhum líder vai conseguir criar uma relação, uma conexão com seu time se não respeitar, Não à né? toa a gente viu estourar esse ano as questões de NR1, né? Dos casos aí de assédio moral, cada vez mais sendo necessário incluir prevenção e cuidado aos riscos psicossociais, né? Exatamente por acho que uma falta desse meio termo. Do que é cobrar e do que é, de fato, ofender, né? Desrespeitar. E talvez esse seja um dos grandes desafios da liderança hoje, né? E conseguir achar esse meio do caminho, né? Não ser... Muito se fala, né, em bem-estar, em cuidado, que é importante, mas como não ir pro paternalismo, né? Perfeito. Como não ir para um lado onde você tolera qualquer coisa, né? Pelo bem do ambiente, pelo bem do bem-estar. Como achar esse ponto de equilíbrio onde você vai respeitar as pessoas, você vai ter um ambiente, né, de segurança psicológica, um ambiente que aceita erros, né? Mas também um ambiente que existem responsabilidades, existe cobrança, existe metas, existe resultado, né? Que também não dá para você não olhar isso, né? Uma empresa não pode virar só para um lado e esquecer de olhar a questão de sobrevivência mesmo, né? Do negócio, né? Então, acho que esse é um grande desafio da liderança, né? Porque hoje cada vez mais se puxa para um outro lado, né? E as pessoas acabam confundindo bem-estar com um puffzinho. Da minha casa, né? Um puffzinho, lounge, a uma empresa que tem um mesinha, lounge. uma mesinha de pimbolim, achar que isso, né, dá presentinho, achar que isso... O cara tá chegando. Exato. A gente vê isso acontecer bastante. Então acho que a liderança conseguir achar esse caminho do meio, né, acho que é fundamental e é um desafio grande hoje, né? Desafio também de desenvolver maturidade de time, né, Tomé? Exato. Porque a gente está falando aqui de fatos respeitar, mas também saber que é papel do líder cobrar resultado, mas não só cobrar, eu acho que aí está esse equilíbrio que você comentou. É cobrar, mas também é dar formas para que ele consiga entregar esse desafio, né? Acelerar a maturidade, desenvolver. Tratar adulto como adulto, né? Perfeito. Né? Muitas vezes a gente confunde também, né? Entender que conflito nem sempre é ruim, conversas difíceis precisam acontecer. São necessárias, exatamente. Perfeito. Exato. Muito bom. Eu estou assim, totalmente satisfeita com a resposta. Excelente. Quem anotou. Quem não anotou, é só retornar o podcast, anota de novo as habilidades e o que é inadmissível aí para a liderança. Falta de respeito. De respeito. E aí, quer puxar alguma aí, Marco? Eu posso continuar? Pode continuar. Eu vou caminhar para a minha última pergunta, tá? Antes de você fazer a sua de fechamento. Mas eu quero saber de você, Tomé, já 30 anos de carreira, né? E tendo a primeira posição de liderança aos 23, super jovem. Que conselho você gostaria de ter recebido, ou que você recebeu e que foi de muito valor, assim, para sua trajetória como líder? Então, olhando ali 20 anos atrás, que conselho ou você recebeu ou gostaria de ter recebido para fazer com que esse caminho de liderança talvez fosse menos doloroso, Legal. menos solitário? Olha, tem um ponto que eu acho que você acaba aprendendo com o tempo mesmo, com a maturidade, mas que se eu tivesse aprendido isso antes, talvez eu não tivesse dado tanta cabeçada que eu dei na vida, né? Que também não é uma coisa assim tão objetiva, né? Mas é você saber fazer a leitura de cenário, sabe? É você conseguir, né, entender ali as regras do jogo, entender como as coisas funcionam, o fluxo de poder, sabe? Você conseguir fazer esse entendimento. Muitas vezes eu fui com muita vontade de fazer, né, o que eu entendia que era o melhor para a organização, sem fazer essa leitura correta do cenário. E é fundamental, né? Você entender, né, como que funciona, e para você saber, né, que brigas que você vai entrar e que brigas que você não vai entrar. Não é uma coisa tão fácil de aprender, né? Eu acho que você aprende dando cabeçada mesmo, né? Mas se você puder ficar atento a isso,
Radar ligado. Radar ligado. Radar ligado. E respirar Exato. e contar até 10 antes da impulsividade. Eu aprendi isso também, porque às vezes tão novo assim, né? Você age no impulso. Exato. E aí, com o tempo, a gente vai pensando na importância também do cenário político na Que a gente liderança. tá falando Fundamental, cara. do Tomé, que trabalhou nas maiores empresas do Brasil. A gente Mais tá de falando 30 anos, né, de de um carreira. cenário que talvez é um cenário talvez de 20 mil colaboradores, né? O cenário talvez seja difícil de ler. Pô, é fácil ler o cenário, nem sempre. Exato. E uma Vale grande comprar empresa, certas brigas, uma né? grande empresa onde tem N ramos de negócio, N colaboradores, é uma habilidade que você tem que realmente exercitar, senão é realmente difícil ler o cenário. Talvez o cara tá na empresa pequena, pô, mas é fácil ler o meu cenário. Nem sempre. Nem sempre, cara. Falando de Nem empresas sempre. multinacionais com diversas linhas de diversas estratégias, né? Altos O valores em líder risco, vai né? se ver nisso. Vai se ver. Vai, com certeza. Porque a liderança não é só pra baixo, né, gente? A liderança é pros lados e é pra cima também. Ótimo, Né? Como se liderar o teu gestor. ótimo. Né? Como influenciá-lo. Né? Tem isso também. Ó, aqui, Inclusive, como você liderar o seu gestor. Como liderança. Eu tô aprendendo aqui, viu, Michael? Acho que uma coisa que você falou que é importante é essa gestão de influência, né? O líder aprender a fazer, de fato, é uma boa habilidade também. Fundamental. A gente falou aqui das habilidades, Fundamental. acho que é uma boa habilidade, essa gestão de influência, porque a gente começa a entrar no que a gente fala que é a arena política, né? Principalmente de acordo com alguns níveis de liderança. E aí você também tem que escolher, né? Essa briga vale mesmo a pena eu entrar? Deixa eu escolher estrategicamente, ler bem o cenário, aonde que vale o esforço. Gostei, é um bom conselho que eu também gostaria de ter tido, há uns 15 anos atrás. Muito Fundamental. bom. Obrigada. Fundamental, né? Eu tenho aqui uma pergunta também, né? Junto com o Tomé, para fechar. Tomé, 30 anos, uma das maiores empresas do Brasil, já liderou bastante gente, já influenciou bastante gente. Eu sou uma pessoa que foi influenciada pelo Tomé, pela liderança dele. Depois de 30 anos, qual que é o próximo passo? O que você está fazendo hoje? Como que você está vendo? Aqui é mais para provocar mesmo. Legal. Qual que é o próximo passo? Não, legal, Michael. Sim, eu tenho falado que eu estou começando a minha segunda carreira, cara. Né? Que eu encerrei a minha carreira como executivo depois de 30 e poucos anos, né? E que agora eu estou iniciando a minha segunda carreira. Então eu sou um grande aprendiz aí desse processo, né? E o que eu quero com isso é compartilhar, né, um pouco da minha experiência, do que eu aprendi nesses anos todos, né, nesses ambientes que eu passei de trabalho, né? Então meu objetivo nessa minha segunda carreira, que eu chamo, é atuar como consultor na área de recursos humanos, que eu acho que eu tenho uma bagagem que pode ajudar muitas empresas, né, em diversos processos na área de RH, e também tenho atuado em comitê de pessoas, né, comitê de assessoramento de conselho, né, comitê de pessoas, que eu acho que é a forma de eu retribuir um pouco de tudo que eu aprendi, todas as oportunidades que eu tive. Então são duas formas de aplicar tudo isso. E eu falo que sou aprendiz porque eu estou começando agora essa carreira, né? Então eu estou numa fase muito de aprender muito e de testar muitas coisas, de experimentar muitas coisas. Tem sido um desafio bem diferente, bem bacana. Legal. Alguém, né, pós 30 anos, pode desafio, pode aprender. É. Isso aí mostra que talvez essa é uma das habilidades que ele não falou, mas talvez seria a quarta e a quinta. É o famoso lifelong learning, que é isso na prática, porque a gente vê o termo já quase que banalizado, mas a gente está sempre aprendendo. Nunca seja o que mais sabe da mesa. Olha, Você fala bastante isso. E não só aprender, quer dizer, tem que aprender a desaprender também, né? É isso. Aí que dói. Aí que dói. Se quebrar suas convicções, né? Realmente. Aprender a desaprender. Nossa, Baita desafio, cara. Ó, tá vendo? Então, pra vocês é uma boa oportunidade. Tá bom anotar. Isso é excelente. De novo, se você quer formar a sua liderança, entre em contato, vai ter um link aqui embaixo do nosso episódio. Nosso time comercial, nossos especialistas estão prontos aqui para entender o que você está precisando ali para formar essa primeira liderança, ou então, né, fortalecer a sua cultura. Exatamente. Temos trilhas de liderança, projetos, processos, cultura tudo. E todas essas habilidades que vocês escutaram aqui ao longo do podcast, gestão de mudança, adaptabilidade, resiliência
influência, né? Gestão de influência também, falamos de comunicação, todas elas fazem parte da nossa jornada de liderança, de primeira à liderança executiva. Então, você, empresário, RH, que quer fortalecer o seu time de liderança e ter líderes cada vez mais relevantes, não só para o resultado do negócio, mas também para a formação das pessoas, chama aqui que nós vamos ter o maior prazer de contribuir com isso aí na empresa. Bom, lapidamos aqui, né? Dissecamos toda essa liderança, né, tentamos formatar aqui toda essa experiência do Tomé no nosso podcast. Tomé, quer deixar mais algum recado? Onde o pessoal... LinkedIn? Pessoal te procura? LinkedIn, sim. LinkedIn. Não, tá ótimo. Luiz Tomé. Vamos colocar então aqui, LinkedIn, Luiz Tomé? A gente encontra. Perfeito. E nossas redes sociais, MXE Educação. Exatamente, vocês nos encontram no Instagram, no LinkedIn. E se você quiser saber um pouco mais sobre, né, as nossas soluções, pode chamar a gente para bater um papo, né? Boa. Muito bom. Tomé, agradeço, tá, a sua disponibilidade, você ter aceito esse convite e ter compartilhado aí com os comandantes, que a gente chama os nossos, nossa comunidade aqui de comandante, toda essa experiência, né? E espero que pegue agora o que você marcou na folha, né? Só conhecer não adianta nada. Agora, como que você traduz em prática o que você acabou de aprender, ouvir, né, de todo esse conhecimento? Isso aí, colocar para ação, que é o que vai mudar de fato a sua empresa, o seu processo, o seu resultado. É isso. Mais uma vez, muito obrigada por nos acompanhar aqui nesse bate-papo. Tomé, obrigada pelo seu tempo também. Ótimo aqui te escutar e aprender com você. Obrigada mesmo, tenho certeza que vamos fazer muito mais outras coisas juntos. Obrigada, se você gostou desse episódio também, além de curtir, comentar, compartilha com outros líderes que você conhece. Muito obrigada e até o próximo Papo de Liderança. Gente, brigadão. Bora multiplicar? Bora lá? Bora multiplicar.